Volta lá para Isaías 31 e vamos reler o versículo 2. Diz assim: todavia, este é Deus. Deus é sábio e faz vir o mal e não retira as suas palavras. Deus se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pastora, Deus é mau? Não, mas Deus é justo. Deus é o Deus da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, quantas chances forem necessárias. Porém, se a pessoa insiste em negar ao Senhor, em negar que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, em não crer na palavra, em não fazer a vontade de Deus e fazer a vontade deste mundo, então ele é como uma casa de malfeitores e como aqueles que praticam a iniquidade, e a própria palavra do Senhor o julgará. O abrigo, a ajuda que esse sistema egito nos oferece nunca vai nos edificar, só vai nos destruir pouco a pouco. E isso não se refere ao coleguismo ou à ajuda e o amor familiar. Não, isso é bem-vindo. Até um ímpio pode ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar. Certamente. E eu sei disso. Porque a palavra de Deus diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Se o Senhor decretar, quem impedirá? Mas isso se refere a não dar ouvidos aos conselhos, aos princípios, às sugestões daqueles que não conhecem, que não temem, não buscam a palavra de Deus, porque eles não têm realmente algo de Deus para passar. Abre lá em... Mas pastora, como assim? Abre lá em Salmo, capítulo 1, versículo 1. Não sou eu, é a Bíblia, amado. Se você não concorda com isso, então rasgue a sua Bíblia. Porque em Salmo, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: bem-aventurado, isto é, extremamente feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você anda segundo a conselhos daqueles que não temem ao Senhor e não vivem segundo a palavra de Deus, se você para no caminho para dar ouvidos aos pecadores, ou se você se ajunta à roda dos piadistas, dos que falam mal dos outros, vivem a zombar dos outros e a falar obscenidades, você não é bem-aventurado e nem extremamente feliz. Está aqui. Que culpa tenho eu? Deus escreveu isso. Em 2 Coríntios 10, vamos lá para o Novo Testamento. Eu vou terminar 10 horas e 10 minutos. Nós começamos às 9h10 e vou terminar às 10h10. 1 hora de palavra. 2 Coríntios 10, de 1 a 5. Olha o que diz. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo travar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas.
E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você que está me ouvindo no Skype, aqui presencialmente ou pelo YouTube, peço desculpa, eu vou passar só um pouquinho, que falta pouco e eu quero ir até o final. Amém? Peço desculpas, mas a palavra de Deus é maravilhosa e eu não vou deixar de compartilhar. O que está dizendo aqui? Está dizendo que o apóstolo Paulo ele não andava segundo as disposições deste mundano proceder. Ele estava vivendo aqui na carne, isto é, neste corpo de carne e osso, mas ele não lutava nem fazia escolhas segundo o pecado. As armas dele não eram carnais, não eram humanas, mas eram armas espirituais, fé, amor, paz, alegria, força que vem de Deus. Para quê? Para destruir fortalezas na mente, anulando todo sofisma que se cria na mente. E levando toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, cativo à obediência de Cristo. O que está falando aqui? Está falando que todo pensamento altivo, toda fortaleza mentirosa na mente, todo sofisma na mente deve ser lançado fora pelas armas da verdade de Deus na sua palavra. Vamos ler o último texto hoje, Efésios 4. Efésios capítulo 4, versículo 17 a 18 diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, isto é, aqueles que não creem em Deus, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. São homens que endurecem o coração e não se abrem a Deus e a palavra de Deus, então o entendimento deles fica obscurecido. E então são levados pela vaidade dos seus achismos, dos seus pensamentos, da sua força humana, da sua sabedoria humana, alheios à vida de Deus. Nós não podemos andar como esses homens. Nós podemos ser instrumentos para abençoá-los, amá-los, porque a palavra de Deus diz: orai, amai aqueles que vos perseguem, aqueles que vos fazem mal, ore por eles, faça o bem a eles. Mas não podemos andar com eles, compartilhar vida, ter aliança, fazer as mesmas coisas juntos. Não podemos. Não podemos tomar a forma deles, amados. Eu quero terminar aqui. Nós não podemos tomar a forma deste mundo. Lembre-se, amados. Lembre-se. Não busque socorro nesse sistema. Não busque força nesse sistema. Não busque abrigo e ajuda nesse sistema. Busque socorro em Deus. Busque força somente em Deus. Busque abrigo e ajuda que vem de Deus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.